Técnico confirmado, diretor de futebol também confirmado, mas agora faltam as contratações. E é isso que o torcedor quer saber a partir de agora, relacionados a 2023 do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos trazer detalhes aqui nesse Bom Dia Gigante. Solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quarta-feira, trazendo muitos detalhes para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Então logo de cara eu peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, deixar sempre o like nesse vídeo e sempre compartilhar. É só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar nessa quarta-feira, trazendo informações importantes, até porque você que ainda não assistiu o AV News ontem à noite, foi muito interessante. Jean Faísca fez uma análise do novo técnico do Vasco, Maurício Barbieri, e também trouxemos informações importantes, e o Flávio trouxe uma informação em absoluta primeira mão de um jogador que está chegando a São Januário. Trata-se do volante Patrick de Luca, de 22 anos, que estava no Bahia. O contrato dele se encerra no final dessa temporada, está livre no mercado e vem de graça para o Vasco para jogar na temporada 2023. Um jogador jovem, promissor, e o Vasco trazendo essa contratação. Mas quem é Patrick de Luca? E eu trago aqui nesse Bom Dia Gigante meu parceiro, meu amigo Matheus Barbaço, do canal Sou Mais Bahia, para falar sobre esse jogador. Até porque nas duas últimas temporadas oscilou um pouquinho até pela juventude, e ele vai trazer detalhes sobre esse atleta. Confere só. Fala aí, Matheus. Fala, rapaziada. Fala, torcida vascaína. Tudo beleza? Aqui quem fala é Matheus Barbaço, sou produtor de conteúdo do canal Sou Mais Bahia e tô passando aqui para poder falar um pouco sobre Patrick de Luca, volante de 22 anos de idade, formado nas divisões de base do Bahia, apesar de ter feito boa parte desse processo de formação lá na base do Palmeiras. Ele foi contratado pelo Bahia já na equipe sub-20. E foi nessa equipe sub-20, nessa categoria, que ele já se destacou bastante lá em 2020, quando jogou a Copa do Brasil sub-20 e chegou até o final com o Bahia, contra, inclusive, a equipe do Vasco. Nessa campanha, ele teve tanto destaque que foi um dos primeiros a ter oportunidade na equipe profissional. E logo que ele teve a oportunidade, num jogo pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A contra o Atlético Mineiro, em pleno Mineirão, ele conseguiu sair muito bem. Tão bem que depois dali ele se firmou na equipe titular do Bahia. Ele assumiu a responsabilidade e o que mais chamou a atenção foi o grau de maturidade dele naquela ocasião, num contexto completamente adverso, do Bahia brigando para não cair, precisando pelo menos ter um ponto conquistado naquele jogo. Ele conseguiu entrar, assumir a responsa e não comprometeu. Não só não comprometeu, como mostrou uma característica muito boa que deu espaço a ele naquele time de Dado Cavalcante ao longo da temporada seguinte, ao longo da temporada 2021, que foi a característica de saída de jogo. Ele, na base do Palmeiras, chegou a jogar em muitas oportunidades como zagueiro, né, além de primeiro volante. No time sub-20 do Bahia, ele jogava como primeiro volante e algumas vezes, por conta da companhia de outro volante muito promissor, Luiz Felipe, ele atuava como segundo volante, aí até podia explorar um pouco mais do chute de média distância, que foi algo que eu senti falta dele ao longo desse desenvolvimento dele no Bahia, porque quando ele chutou de fora da área, ele conseguiu ter êxito e não fazia depois isso com tanta frequência. E aí ele ganha essa oportunidade contra o Atlético Mineiro, corresponde, vai bem, e ao longo da temporada 2021 ele vira titular. Bom, na Copa do Nordeste eu acho que ele viveu o auge dele, né? Na Copa do Nordeste 2021, no time Dado Cavalcante, ele era a peça fundamental no esquema de jogo de Dado. Ele buscava a bola no pé do goleiro, fazia essa saída ali de três, conseguia desenvolver o seu jogo partindo lá de trás, e isso chamou muita atenção. Ele passou a ser realmente uma peça imprescindível para aquele time do Bahia, né? Às vezes, né, carregador de piano, silencioso, sem aparecer toda hora no jogo, no terço final, na parte ofensiva, mas fazendo muito bem essa saída de jogo. Bom, depois de um tempo, ao longo da temporada 2021 ainda, o Bahia teve alguns problemas, né? Tassiano, por exemplo, saiu, ele estava emprestado aí pela equipe do Grêmio, acabou sendo vendido. Outros jogadores saíram e isso causou um certo desequilíbrio no meio campo do Bahia. Ele acabou ficando mais exposto, trabalhava como cabeça de área, mas não mostrava tanta combatividade e começou a ter alguma dificuldade para poder desenvolver o seu jogo. E aí, não à toa, em 2021, não só por conta dele, mas de diversos fatores, o Bahia acabou sendo rebaixado. Ele em 2022 permanece,
passa a ser o volante titular do Bahia na campanha do acesso para a primeira divisão, na Série B, só que aí ele cai bastante de rendimento, né? Não estava mais indo tão bem no tempo de bola, não conseguia combater como se esperava de um primeiro volante, acabou levando alguns cartões que irritava a torcida e até comprometia o jogo do time, e mesmo tendo um aspecto tático importante, de ser um cara de preenchimento de espaço, né, de ser um cara importante ali para poder construir o jogo vindo de trás, ele perdeu muito dessa característica que chamava a atenção nele, de iniciar as jogadas e tudo mais. E isso, além de outros diversos fatores, como a falta de confiança gerada pelos rendimentos abaixo, fez com que o torcedor do Bahia, de maneira majoritária, tá? Não estou generalizando porque existem exceções, não se agradasse tanto do futebol dele. E aí hoje, dá para dizer, é só ver aí nas redes sociais e tudo mais, que ele não sai pelas portas da frente, né? A maioria da torcida do Bahia prefere, se você fizer uma enquete aí, que Patrick não permaneça para 2022. Mas vou falar para vocês, apesar de fazer parte dessa estatística e achar que é um jogador que infelizmente hoje já não rende o que rendeu em outrora, eu acredito que é um cara que tem uma capacidade de evolução ainda, que pode ser resgatado. Eu acho que é um jogador que, se trabalhar de maneira legal, o psicológico dele, inteligente e tal, ele pode se desenvolver bem ainda, e tem que explorar essa capacidade que ele tem de saída de jogo. Eu acho que é o grande trunfo dele. Não tem uma combatividade tão grande e tudo mais, mas consegue sair bem para o jogo, né? Se tiver companheiros bons que facilitem, potencializem essa capacidade que ele tem, talvez as coisas possam fluir para ele novamente, tá? Mas é isso, galera. Isso é o que tem para falar sobre Patrick De Luca. Boa sorte para ele, para o Vasco, para todos nós na temporada 2023. Forte abraço. E o Vasco confirmou ontem a contratação do técnico Maurício Barbieri, de 41 anos, treinador que já passou por vários clubes aqui no Brasil, mas que estava nos últimos 2 anos no RB Bragantino. Além dele, vem também o diretor técnico Abel Braga para fazer uma dupla ali, além, é claro, dos auxiliares Maldonado, ex-volante chileno, e também o Gustavo Araújo, que era preparador físico do próprio Maurício Barbieri no RB Bragantino, e vem também com uma espécie de auxiliar técnico e também preparador físico, vai ficar analisando essa questão no Clube de Regatas Vasco da Gama a partir de 2023. E eu vou trazer aqui também outro convidado, meu parceiro Diego Pérez, da Rádio 102,1 de Bragança Paulista, e ele vai falar sobre como é que foi o trabalho de Maurício Barbieri à frente do RB Bragantino nas 2 últimas temporadas. Fala aí, Diego! Fala, pessoal, um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre o técnico Maurício Barbieri. Barbieri que chegou no Bragantino em 2020, né, e ele chegou numa expectativa muito grande porque o time estava muito mal naquele momento no Campeonato Brasileiro. Havia sido a volta do Bragantino para o Campeonato Brasileiro da Série A após muito tempo, né? Desde a geração de 90, o Bragantino não chegava à elite do futebol nacional. Aí, com a chegada da Red Bull em Bragança, o time subiu com o Zago. O Zago quis sair, né? Recebendo o convite do Zico, acabou indo para o Kashima Antlers do Japão. E aí o Bragantino contratou o Conceição e não deu liga, não deu certo o Felipe Conceição no Bragantino. Com isso, o técnico Maurício Barbieri foi a opção. Até por já ter trabalhado, né, no Red Bull Brasil, já era conhecido do diretor executivo do Thiago Escuro, Pão de Açúcar, enfim, ele já tinha um bom relacionamento e o Barbieri acabou sendo a opção daquele momento. E foi bem, apesar do início um pouco conturbado quanto a resultados, o técnico Maurício Barbieri colocou a casa em ordem, ele conseguiu a classificação do Bragantino à Copa Sul-Americana, além da permanência, né, porque quando ele pegou o time, o Bragantino estava na zona de rebaixamento, estava mal no Brasileirão e o objetivo era a permanência na Série A. Então ele conseguiu o objetivo e ainda classificou a equipe para a Copa Sul-Americana. No ano seguinte, foi o melhor ano do técnico Maurício Barbieri, 2021. Ele leva a equipe à final da Copa Sul-Americana e ainda consegue uma classificação à Libertadores da América. O time teve uma oscilação principalmente na segunda metade do ano,
quando, muito bem no Campeonato Brasileiro, focou mais na Copa Sul-Americana, chegou à final, oscilou no Brasileiro, mas a boa campanha do primeiro turno fez com que o Bragantino se mantesse ali na parte de cima e conseguisse a classificação à Libertadores da América. Nesse melhor trabalho do Barbieri, que foi em 2021, acho que a principal virtude dele foi saber usar muito bem o elenco, porque ele teve uma saída de um Claudinho, que era o craque da equipe e acabou sendo vendido para o Zenit, e conseguiu, mesmo sem ter um jogador da posição, transformar o Praxedes, um jovem jogador que na época tinha apenas 19 anos, de 18 para 19, transformá-lo nesse meio-campista mesmo sem ter essa característica de meio-campo de camisa 10. O Praxedes sempre foi um segundo volante, né? E ele passou a atuar ali por ali, assim como o Lucas Evangelista em algumas oportunidades. Ele soube mesclar muito bem uma geração do Bragantino de jogadores mais experientes com esses jogadores jovens que estavam chegando, jogadores que foram contratados para jogar realmente, como o Alejandro, o Cleiton. Ele colocou em campo o Luan Cândido, e esses jogadores também ganharam muito. Eu acho que a principal virtude dele também foi ajudar o projeto nesse sentido. Ele acabou, junto com o clube, potencializando jovens promessas e transformando elas em realidade. Acho que o Léo Ortiz, o Cleiton, o Fabrício Bruno, que foi vendido agora em 2022 para o Flamengo, e esse foi um problema até em questão de reposição, mas o próprio Natan também entrou no lugar dele e evoluiu bastante. O Arthur se tornou peça fundamental e o melhor jogador do time, tudo isso com a ajuda e sob o comando do técnico Maurício Barbieri. Em 2022, eu acho que ele perdeu um pouco essa questão do elenco, o que foi forte dele em 2021, mas também contou com problemas extracampo, né? Tanto de jogadores, questão de responsabilidade, jogadores jovens, vislumbrados, questão de ego. Eu acho que tudo isso contou também, é algo que o clube nesse último ano tentou contornar bastante, né? Porque o Bragantino é um clube empresa e aqui é tudo muito em dia. E, Diego, isso não é positivo? Claro, isso é muito positivo, né? Mas a questão de trabalhar isso com a cabeça de um jovem, né, que começa a ganhar bastante, enfim, ter notoriedade, ter visibilidade, também é um pouco complicado. E ali eu acho que faltou um pouco do Barbieri gestor. Ele é muito técnico, ele é um comandante, um treinador muito bom assim na questão tática, na questão de criar jogadas, criar possibilidades, trabalhar essa parte mais técnica e tática no dia a dia. A parte teórica dele é muito bom, mas talvez a prática de gestão, de lidar ali no dia a dia pessoal com jogadores, talvez isso tenha faltado um pouco. É um bom técnico e acho que pode contribuir muito bem, ainda mais porque o Vasco não tem essa trava de idade, não trabalha só com jovens. Eu acho que tudo isso pode influenciar de maneira positiva para o técnico Maurício Barbieri. É isso, peço até perdão um pouco pelo barulho externo, mas um breve resumo aí do técnico Maurício Barbieri para vocês. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco divulgou ontem a tabela em que o time vai enfrentar os 3 times da fase de grupo na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023. O Vasco vai estrear contra o Capital do Tocantins no dia 4. Inclusive, o Vasco já enviou à Federação Paulista a relação dos 30 jogadores, mas essa lista ainda não foi divulgada amplamente pela imprensa e a gente vai buscar essa informação aqui no canal Atenção Vascaínos. E o Vasco também presenteou o ídolo Juninho Pernambucano, que está comentando a Copa do Mundo pela Cazé TV, com essa linda camisa número 3, camisa branca, com o número 8 e com o nome do Juninho. Muito bacana essa iniciativa. E uma iniciativa também muito legal, a partir da Filha do Barbosa, canais de YouTube vão fazer uma live amanhã, 8 horas da noite, para arrecadar fundos para a construção do memorial para o Moacir Barbosa. Muito bacana, que a própria Teresa Borba, filha do Barbosa, vai construir lá na cidade onde eles moravam. Muito legal essa iniciativa, e o link da vaquinha está na descrição desse vídeo. Depois você corre lá e pode fazer qualquer tipo de doação a partir de R$5. Muito legal essa iniciativa da Teresa Borba. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade.
E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre a questão da licitação do Maracanã, até porque o Vasco, com outras empresas, quer também administrar o estádio e tá uma briga muito grande, até porque Flamengo e Fluminense estão de um lado, Vasco e Botafogo também parece que estão fazendo uma parceria para administrar o Maracanã, o Vasco também sozinho, junto com um consórcio ali com duas empresas, como a W Torre e também a Legend, também quer administrar o estádio. E também por conta de tudo isso, o governo do estado cria uma polêmica muito grande, até porque a licitação do Maracanã está sempre adiada e também fica nessa situação, porque há alguns dias o Flamengo manteve essa questão da administração do Maracanã sem muita análise do próprio governo do estado relacionado ao consórcio do Vasco, que parece ser muito mais vantajoso para o governo do estado e mesmo assim é preterido em relação a isso. Então por isso criou-se uma polêmica e eu vou trazer aqui uma fala do secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro, o Nicola Missioni, que deu uma entrevista e falou sobre essa questão. E ele traz uma fala importante por conta da questão, parece que tem uma certa rixa com a W Torre, que já administra, por exemplo, o estádio do Palmeiras em São Paulo. Confere só a fala do secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro. Processo dialogado. O governo do estado atual recebeu o Maracanã já com a sua cooperação anterior rescindida, né? Com acho que o grupo Odebrecht, e com um termo provisório de uso, a TPU, em curso, para a época Flamengo e Fluminense, que elaboraram o consórcio e passaram a operar de maneira provisória, precária o Maracanã, né? Nesse meio tempo, o processo de concessão foi modelado, está sendo modelado. O governo do estado fez audiências públicas, dialogou com os clubes, com a sociedade, com os órgãos de controle, colocou o edital em praça, mandou o edital para o Tribunal de Contas, o tribunal encontrou aperfeiçoamentos a serem feitos, dentro do processo absolutamente normal, que ocorre em diversas licitações, concessões, determinou suspensão para alguns ajustes. Alguns ajustes, no nosso entender, algumas determinações são passíveis de explicação, entendemos que podem ser autorizadas, outros pontos sempre cabe aperfeiçoamento, e assim estamos fazendo, dialogando com o Tribunal de Contas para que o edital possa ser liberado. Vocês já tiveram uma reunião com os técnicos, pelo menos uma, Duas né? reuniões com os técnicos, esclarecimentos prestados, Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, processo absolutamente tranquilo. E, obviamente, como tudo que envolve futebol, muita paixão. Participarão tantos consórcios quantos quiserem, atendidos os requisitos técnicos de habilitação e depois dos lances, né, previstos, vencerá aquele que, em respeito, lembrando um ponto importante, Maracanã é templo de futebol, é o grande templo de futebol não só do Rio de Janeiro como do Brasil. E dentro dessa lógica foi pensada essa concessão. O Maracanã seja respeitado enquanto espaço de futebol. Você pode ter um, outro, show, sim, mas não é uma arena em que você vai ter o futebol em segundo plano, ou num plano dividido com grandes eventos que não sejam futebol. E foi dentro dessa lógica que foi pensada a concessão. Você pode criticar, mas você tem lá o estádio do Palmeiras, né, você tem shows e o Maracanã poderia ser utilizado. São realidades distintas. Numa situação você tem um estádio privado, em que você tem um gramado sintético, em que é criticado em algumas situações, e o Maracanã a gente quer preservar como tempo de futebol. Então alguns pontos são questionados, natural por parte do governo do estado essa discussão, e a gente espera que os consórcios que se habilitarem possam disputar e gerir bem o estádio pelos próximos 10 anos, com prazo de renovação por mais 10. Esse foi o Nicola Missioni, secretário da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, e do jeito que ele falou ali, essa questão de o Maracanã tem que servir mais para o futebol, sobre a questão de grama sintética, fazendo uma relação da W Torre com o estádio do Palmeiras, até mesmo nessa questão de número de shows que acontecem lá em São Paulo, e por isso que parece que ele também está tentando ali levar por um outro lado. Mas a gente vai trazer todos os detalhes relacionados a essa questão do Maracanã aqui no canal Atenção Vascaínos. Então é importante você ser inscrito aqui no canal, deixar sempre o like nesse vídeo e sempre compartilhar, porque ajuda bastante esse vídeo chegar a outros vascaínos. E mais uma vez, assista também o nosso segundo canal Ave Mais, o card está passando aqui em cima, siga a gente nas redes sociais e sempre acesse o nosso site atençãovascaínos.com.br. Hoje à noite tem AV News com Flávio Dias, 9h30 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, valeu, fui!